Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Amém. Queridos, eu quero aproveitar, eu sei que eu já fiz uma oração, mas eu quero aproveitar para parabenizar Prosperity in Business, o nosso PB. Nós temos junto ao PB diversas atividades, vocês viram todos os avisos aí. Nós temos jantares de network e edificação, nós temos também os cafés que acontecem todas as quartas-feiras, o fórum do Prosperity, nós temos as mentorias, nós temos, enfim, tantas atividades para que possamos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Quantos de vocês sabem que nós podemos crescer na graça diante de Deus e diante dos homens? E quando nós crescemos em graça diante de Deus e dos homens, é essa capacitação sobrenatural que nos auxilia no nosso dia a dia, nos auxilia nas nossas vidas, e nós crescemos assim ao nos expormos à palavra de Deus. E o Prosperity tem feito isso há 13 anos, só no café há 13 anos, fora as outras frentes que já vêm, são mais velhas. Nós estamos comemorando hoje 13 anos dessa reunião que você está aqui. Consegue imaginar? 13 anos. Toda quarta-feira, às 7h30 da manhã, fazendo um café da manhã para empresários. Então, não estamos aqui de brincadeira, estamos aqui porque queremos servir. Eu quero agradecer ao Marcos, a toda a equipe, mas também é um momento de honrar aqueles que já passaram antes. Nós estamos aqui hoje, mas nós não começamos isso. São 13 anos, nós chegamos aqui faz 3, 4 anos e os que vieram antes já estavam fazendo isso há muito tempo também. Então é um momento de honrar também esses 13 anos, honrar todos aqueles, porque só tem 13 anos porque tiveram vidas que se depositaram, vidas que investiram nisso que estamos vivendo hoje. E isso me faz pensar já na palavra de hoje. Nos faz entender que melhor do que uma obra nossa e para nós, é poder construir algo geracional, algo que vai além das nossas vidas, que vai além do nosso tempo. Quando nós falamos de negócios, falamos de ser um empresário, talvez ter a minha própria empresa e fazer os meus negócios, e meu serviço, e meu produto, nós sempre estamos pensando em coisas presentes, a maioria das vezes em coisas presentes. Isso é quando você não está tão atarefado que você não consegue nem calcular o próximo dia, porque você se desgasta inteiro naquele dia diante daquelas tarefas e você não consegue pensar, não consegue planejar, não consegue criar aquilo que você gostaria de viver. Eu sei que vocês são todos muito bons planejadores e nunca passaram por isso, Mas Existe a possibilidade de nos prendermos tanto no presente, de esquecermos o porquê estamos fazendo as coisas. E os projetos de Deus são projetos geracionais, são projetos que vão além de nós mesmos. Deus trabalha assim. Para construir algo geracional, então, nós precisamos entender o seguinte: devemos gerar transformação e não apenas satisfação. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Termos projetos geracionais. E para termos projetos geracionais, nós precisamos entender que não estamos aqui para gerar satisfação, mas estamos aqui para gerar transformação. A Bíblia nos ensina que Deus é um Deus de geração em geração. Salmos capítulo 90, versículo 1 diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Deus tem um projeto de ser um refúgio. Mas não apenas de uma geração, mas de geração em geração. Quando Deus estabelece um projeto, Ele não faz para um único momento, mas Ele sabe que aquilo vai abençoar o passado, o presente e o futuro. A geração que foi, a geração que está e a geração que será. Todos os projetos de Deus são assim. Nenhum projeto de Deus é só para aquele momento. Então, os projetos de Deus são geracionais. Eles atravessam as gerações. Eles vão além do tempo em que nós passamos na terra. Por exemplo, o rei Davi. O rei Davi ele quis construir um templo para Deus. E Deus disse: não será você que construirá esse templo, mas o seu filho. É para a próxima geração.
Eu tenho um reinado, eu tenho um reino sobre a sua família, Davi, mas algo vai acontecer no seu tempo e algo vai acontecer no tempo dos seus filhos. Elias, o profeta, deixou a sua capa para Eliseu. Moisés teve Josué. Jesus teve os seus discípulos. Paulo teve Timóteo. De geração em geração, ele é o nosso refúgio. Aqui já cabe uma reflexão para nós nessa manhã. Eu sei que você está aqui, está querendo aprender algumas coisas, né? Se quer anotar, quer sair daqui com algumas respostas. Então, aqui já cabe uma reflexão. Se os nossos projetos, os projetos que Deus coloca nas nossas mãos, são geracionais, a pergunta que fica é: você gostaria que o seu filho vivesse o que você está vivendo hoje? Você gostaria que o seu filho assumisse o projeto que você toca hoje? A empresa que você tem hoje? O negócio que você tem hoje? Você gostaria disso? Não é um momento de reflexão? Não é uma boa pergunta? Por isso, deixa eu colocar aqui uma nova perspectiva para você de como ver o seu negócio, de como tratá-lo, de como trabalhar nele. Passe os seus dias construindo o que você imagina que gostaria de deixar para ele, para as próximas gerações. Você consegue imaginar se a sua segunda-feira de manhã não fosse para apagar o fogo da semana passada, não fosse para resolver os BOs dos clientes que mandaram mensagem durante o final de semana, mas a sua segunda-feira de manhã fosse você acordasse com a mentalidade: eu estou criando aquilo que eu gostaria que meus filhos desfrutassem. Geracional? Geracional? Eu tenho certeza que ficaria mais leve algumas tarefas. Ficaria mais fácil. Nós temos pais e mães aqui? É fácil acordar de madrugada, não é? Quando é por eles. Quando é por nós mesmos, nós até pensamos duas vezes, mas quando é por eles, é mais fácil. Quando você pensa na próxima geração, quando você pensa no seu legado, quando você pensa em deixar coisas que abençoarão além do tempo em que você está, com certeza fica mais simples, mais fácil. O que você está deixando para a próxima geração? Crie aquilo que você gostaria que eles pudessem desfrutar. Um projeto de Deus executa o objetivo para o qual ele foi criado. Um projeto de Deus serve o reino de Deus. E um projeto de Deus abençoa a geração na qual ele está presente. É como se fosse um rio. Um rio, em sua extensão, ele passa por diversos estados. Em sua largura, ele é contido pelos estados. Mas em sua extensão, ele cruza as fronteiras. E ele não deixa de ser bênção como fonte de água em cada estado que ele passa. Ele passa em um estado e é bênção como fonte de água. Mas ele rompe aquele estado e no próximo estado ele também é bênção como fonte de água. E ele rompe o outro estado e naquele outro estado ele é bênção como fonte de água. Os projetos de Deus são como esse rio. Só que os estados chamam-se gerações. Então, ele começou, por exemplo, a Comunhão Cristã, o lugar onde nós estamos, começou há 30 anos atrás e abençoou as pessoas de 30 anos atrás. Agora que mudou um pouco a liderança, as coisas estão diferentes, continua abençoando pessoas. Com certeza, esse projeto vai além das nossas vidas, nós não estaremos aqui se Jesus não voltar. As pessoas que assumirem esse projeto, elas estarão também sendo abençoadas através desse projeto. Os projetos de Deus são geracionais. O projeto de Deus abençoa a geração presente, a passada, a futura. Ele atravessa gerações. Mas para o projeto ser geracional, nós devemos entender que o reino de Deus é de transformação e não um reino apenas de satisfação. Muitas pessoas buscam o reino de Deus para ter as suas necessidades satisfeitas. E esse não é o plano de Deus. O plano de Deus não é satisfazer os seus desejos. O plano de Deus é transformar a sua vida. Para entendermos projetos geracionais,
não podemos entender Deus apenas como uma fonte de suprimento de necessidades que nos satisfaz, mas precisamos entender Deus como aquele que nos transforma. Eu aprendi isso esses dias ouvindo uma mensagem de um pastor. Eu fiquei pensando sobre isso, refletindo sobre isso, e é por isso que eu quero trazer esse pensamento hoje a você. Se nossa mensagem fosse apenas para saciar necessidades, nós teríamos um monte de dependentes e não de sucessores. Se a nossa mensagem fosse apenas para suprir necessidades, nós teríamos um monte de dependentes e não de sucessores. Falando da minha área, igreja, eu sei que vocês são dos negócios, eu sou aqui da igreja, mas se eu pregar uma mensagem que fala sobre como Deus quer amar e tocar o seu coração, perdoar os seus pecados e apenas fazer de você uma pessoa rica e fazer você uma pessoa próspera, e Ele quer arrumar a sua família e Ele quer ajudar você nos seus dias, nós vamos criar um monte de pessoas que estão dispostas a estar na igreja para serem massageadas por uma mensagem que gera satisfação em seus corações. Mas se eu explicar o quanto Deus é capaz de transformar a sua vida, te transformar em um rei e um sacerdote, mudar os seus pensamentos, colocar você como coroa da criação, ensinar você a administrar as abundâncias, essas pessoas vão estar dispostas não apenas a virem receber algo, mas também a compartilharem daquilo que já receberam. Elas não foram apenas satisfeitas, elas foram transformadas. A mensagem do reino de Deus, então, não é uma mensagem apenas de satisfação, porque isso acontece. E temos milhares e milhares de testemunhos todos os dias de como Deus resolveu uma situação, ajudou, auxiliou, resolveu uma situação na vida de alguém. Mas só viver disso não é o que Deus tem para nós. Deus quer transformar as nossas vidas. Olha o que diz a passagem de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, 10 pessoas que estavam doentes, com lepra, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão apresentar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Jesus deu uma palavra e, quando eles viraram, estavam indo para encontrar os sacerdotes, foram purificados, foram curados da lepra. A pele que estava toda escamada, toda cheia de feridas, ficou igual de bebezinho. Foram curados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Olha o que esse texto está nos ensinando. Vieram 10 leprosos até Jesus. Pediram que fossem curados. Jesus deu uma palavra, enquanto eles iam purificados. Isso mudou completamente a vida deles. Eles tinham necessidades, eles não podiam ter relacionamentos sociais, a não ser com outros leprosos. A lepra não tinha cura, então, e é uma doença altamente transmissível, então eles não podiam ter acesso a ninguém. Os seus negócios faliram, a sua família se afastou. Tudo de ruim acontecia porque eles eram acometidos de lepra. E, de repente, em uma palavra, Jesus resolve tudo isso. Ele diz: vá apresentar-se aos sacerdotes, e eles ficam completamente curados. A necessidade que eles tinham foi suprida. Os 9, completamente satisfeitos, falaram: eu vou tocar a minha vida. Eu vou lá abraçar a minha esposa, eu vou lá dar um beijo no meu marido, eu não sei, eu vou lá ver o meu negócio, eu vou voltar, eu vou falar com o fulano, eu vou falar com o ciclano, eu vou fazer as minhas coisas.
Mas um deles entendeu: se ele pode saciar a minha sede, se ele pode resolver a minha necessidade, eu quero ser transformado por ele. E ele voltou até Jesus, agradecendo. 9 foram curados naquele dia. 1 foi salvo. 1 foi salvo. Existe uma diferença entre aqueles que têm as suas necessidades satisfeitas e aqueles que são salvos. Existem pessoas que vivem atrás de Jesus para ter satisfação, e existem outros que vão até Jesus para serem transformados. Meu querido irmão, quando nós olhamos para os nossos negócios, nós precisamos pensar: os nossos negócios estão oferecendo satisfação ou transformação? Aquilo que estamos fazendo é apenas para entreter, aquilo que estamos fazendo é apenas para resolver um problema. Nós achamos que estamos aqui como solução de problemas e queremos satisfazer a necessidade das pessoas, ou nós estamos aqui como agentes de transformação do reino de Deus? Eu sei que você já foi em diversas palestras dizendo: você é a solução. Mas não é isso que fomos chamados para fazer. Nosso ponto central não é a satisfação do cliente, mas nós podemos, através das coisas que realizamos, transformar vidas, transformar a experiência do cliente. Porque nós vemos nessa passagem que aqueles que tiveram as suas necessidades supridas não voltaram mais. Mas aquele que foi transformado, fidelizou. Consegue imaginar ele agora seguindo Jesus naqueles dias que Jesus estava por ali? Olha, depois que Jesus sair, aí sim eu vou ver a minha esposa, aí sim eu vou ver o meu marido, aí sim eu vou abraçar os meus filhos, aí sim eu vou ver os meus negócios, aí sim eu vou ver o campo que comprei, aí sim eu vou... Mas primeiro eu quero ser transformado. Os transformados fidelizam. Trazendo para a área de vocês agora, dos negócios, os seus clientes, eles estão lá apenas para comprar ou você quer que eles cresçam? Os seus clientes, eles estão lá apenas para vir e suprir talvez uma necessidade sua, porque eu preciso do dinheiro deles para sobreviver, ou é você que está trazendo transformação na vida deles? Os funcionários, os colaboradores que estão com você, ele apenas está lá para executar as tarefas, ou quando ele está perto de você, ele se desenvolve? Você gera transformação na vida dele. A sua empresa apenas vende ou a sua empresa discipula? A sua empresa tem uma mensagem, a sua empresa transforma. A loja que você tem muda a rua onde ela está. Será? Não apenas satisfação, mas transformação. O Evangelho é uma mensagem que faz os dois. Por isso eu digo, não apenas satisfação, mas também transformação. Existia uma multidão que seguia Jesus Cristo porque ele fazia sinais, prodígios, maravilhas. Então eles queriam ser curados, ou eles foram curados, ou eles queriam ver alguém ser curado, eles eram curiosos, eles iam atrás de Jesus. Por quê? Porque eles queriam ver os sinais, as necessidades das pessoas sendo supridas. Nós pensamos tanto assim que os projetos que mais nos fazem chorar é quando nós vemos projetos de ação social, projetos que estão ajudando alguém na maior necessidade, então nós intervimos lá e aí a gente fala: uau, resolvemos a necessidade daquelas pessoas. Mas não é necessidade que ela precisa ter. Ela passa pelo processo de ser satisfeita, mas ela também precisa ser transformada. E o Evangelho é assim: Jesus passava pelas cidades fazendo sinais, prodígios, maravilhas, e um grande grupo de pessoas seguia ele. Mas existiam também os seus discípulos, que eram capazes de dizer para ele: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna?
Para onde eu irei se só você pode me transformar? Para onde eu irei se só Deus tem palavras de vida eterna, de vida abundante? O Evangelho fornece a satisfação, mas não devemos parar por aqui, pois ele também oferece transformação. Vamos ver outro exemplo. Mateus capítulo 25, versículos 14 e 15, começa a parábola dos talentos, dizendo assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Glória a Deus. É um senhor distribuindo os seus bens. Uau, glória a Deus. Lambano, eu quero. Não é quando nós não estamos precisando pagar um boleto hoje, né? E a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu, foi embora. Esse texto já começa não dizendo que o Senhor está dando dinheiro, mas o Senhor está pedindo que eles os administrem. Até aquele momento eles eram servos e só tinham recebido o suprimento das suas necessidades. Mas no momento em que o Senhor está indo, Ele coloca o dinheiro na mão deles e diz: administre. Ele estava transformando eles de servos em administradores de riquezas. Daqueles que têm necessidades supridas para aqueles que têm a qualidade e a capacidade para gerar mais riquezas. Vocês estão me acompanhando? Esse texto, então, nos ensina que não é apenas sobre receber dinheiro e talentos, mas é sobre termos capacitação para administrá-los. O final da história, no versículo 20, Mateus 25, 20 em diante, diz assim: aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Eu administrei e ganhei mais 5. E o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando ao fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei, ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Muitos acham que Deus quer dar dinheiro às pessoas. Mas, na verdade, Ele quer te transformar em um excelente administrador. Negócios com Deus não é orar para Ele pagar as suas contas. Negócios com Deus não é orar para Ele te enviar clientes. Negócios com Deus não é orar para Ele suprir e te dar grandes planejamentos, como se você nada tivesse. Negócios com Deus não é você ficar implorando para ter necessidades do seu negócio satisfeitas. Não é para você receber alguns talentinhos nas suas mãos. Negócios com Deus é pedir para que Ele te transforme em um excelente administrador, para que quando Ele volte, você possa dar a parte dele de volta. Muitos de nós estamos orando errado a respeito dos nossos negócios, porque nós estamos orando para Deus suprir as necessidades, satisfazer os buracos que nós temos na empresa. Enquanto deveríamos estar orando para que Ele nos transformasse em excelentes administradores, para que isso nem acontecesse.
Mas é mais fácil transferir a culpa a um Deus e usá-lo como um amuleto para ver se, de fato, ele faz alguma coisa por nós. E se nada acontecer, ainda o culpamos. Do que pedir que ele nos ajude a ser transformados e nos capacite a administrar bem as coisas que ele depositou nas nossas mãos. Negócios com Deus não é ficar orando para que ele pague as suas contas e os seus boletos. Negócios com Deus é orar para que ele te capacite, ele transforme você em um excelente administrador. É reconhecer que você pode administrar as abundâncias do reino para o propósito para o qual elas foram enviadas. Deus me ensina a administrar as abundâncias do teu reino para que elas cumpram o propósito para o qual elas foram enviadas. É uma outra mentalidade. Quando nós entendemos que o Evangelho é uma mensagem de transformação, aqui nós podemos assumir as nossas responsabilidades. Quando entendemos que ele é de satisfação, nos tornamos dependentes e todos os dias estamos apenas mendigando a Deus, esperando mais e mais necessidades serem satisfeitas de um Deus que é todo-poderoso, imaginando que ele tem que me satisfazer de todos os meus desejos. Mas quando entendemos que é uma mensagem de transformação, nos posicionamos como ele nos chamou para ser, filhos amados, reis e sacerdotes, excelentes administradores, mordomos das riquezas do seu reino. Aquele que é transformado assume as suas responsabilidades, aquele que é satisfeito se torna um dependente. E Deus não é traficante, a primeira é de graça. Aí você vicia e fica o tempo todo pedindo, Deus, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Em nome de Jesus, amém. No outro dia você acorda, Deus, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Em nome de Jesus, amém. Deus, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Em nome de Jesus, amém. Não, o Evangelho é uma mensagem de transformação. E ele capacita você a acordar todos os dias e administrar bem as abundâncias do reino. O Evangelho é uma mensagem de transformação, pois aqueles que são apenas satisfeitos se tornam dependentes, mas aqueles que são transformados assumem responsabilidades. Assim, o Evangelho é geracional, transmitindo responsabilidades na medida que pessoas são transformadas. Você se torna uma pessoa frutífera quando Deus é capaz de usar a sua vida para transformar a de alguém. O Evangelho é geracional, transmitindo responsabilidades na medida que pessoas são transformadas. Trabalhe para deixar o que abençoa além de você mesmo. Calcule, planeje em como investir na transformação da próxima geração. Crie o que você gostaria de ter recebido no seu começo. Esses dias, conversando com um irmão, ele disse, pastor, eu estou aí, faz um tempão que a gente sonha em ter uma casa, um apartamento maior, algo assim, e agora eu estou para poder caber toda a família, somos em 4 e não sei o quê, e os filhos já adolescentes. E ele pensando, então, agora eu juntei um dinheiro, tenho assim R$1.500.000, eu vou poder comprar aquele apartamento que a gente tanto sonhou e tal, e aquela coisa toda. Eu falei, olha, eu não quero jogar uma água fria sobre os seus planos, mas deixa eu colocar um pensamento para você. Quando você começou a sua vida, você ganhou um apartamento dos seus pais? Não, eu nem tenho a casa própria ainda. Eu nem tenho... Mas seria bom ter ganho um apartamento já dos seus pais e começar? Não seria bom sem aluguel, né, essa coisa toda, sem ter que pagar a casa? Não seria bom começar assim? Seria, não seria? Seus filhos são adolescentes. Daqui 5 anos, mais ou menos, eles saem de casa, 6 anos, eles vão embora. E você gastou R$1.500.000 para comprar uma casa para morar com eles lá. Mas daqui 5 anos, você vai ficar com a casa grande vazia.
E se você investisse o seu dinheiro em apartamentos menores? Um para você se aposentar com a sua esposa, outro para você dar para o seu primeiro filho e outro para você dar para o seu segundo filho. E você poder permitir que eles comecem num nível que você não pôde. Ele levou um susto. Ele falou, pastor, nunca pensei, eu estava pensando, esse é o meu sonho, essa é a minha vida, isso é para mim, é o que eu sempre quis. Mas você está me mostrando que eu tenho a oportunidade de fazer meus filhos começarem de um ponto que eu não tive a oportunidade de começar. E pensar geracionalmente, se é assim que fala essa palavra, se existe. E pensar nas próximas gerações. Os projetos de Deus são geracionais. E para serem geracionais, nós precisamos entender que ele não gera satisfação apenas, mas ele gera também transformação. Crie o que você gostaria de ter recebido no seu começo. O que preciso é o que estamos aprendendo, como é precioso o que estamos aprendendo hoje. Cristo Jesus quer e pode transformar as nossas vidas. É por isso que o Salmo 90, versículo 1 diz, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração.